Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal Alquimia das Ervas. Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente com essa planta aqui, que eu já mostrei num vídeo anterior falando da polinização, mostrando uma criança, ensinando para a criança como que é realizada a polinização. Mas nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou destacar aqui algumas coisas bem na prática, para que vocês entendam de vez essa questão de medicamento, né, de remediar. E alguns médicos, né, eu não sei por que motivo, e eles dizem, né, que os fitoterápicos e a homeopatia e a medicina biomolecular, ela não tem um fundamento científico. Eu não sei, eu não consigo entender o porquê que eles falam isso. E a gente vai fazer esse vídeo para mostrar bem na prática mesmo para vocês qual é a diferença entre a medicina tradicional, que usa só, né, os medicamentos tradicionais, e eu não estou aqui dizendo, tá, que os medicamentos não são necessários, mas eles têm uma limitação, né? O medicamento tradicional ele trata o sintoma, ele não trata a causa da doença. E nós vamos entender então como é que é o mecanismo de atuação, e para saber se os médicos que falam, né, que a medicina ortomolecular ela não tem um fundamento científico, é para que eles estudem um pouco mais, porque na realidade não é muito bem assim. Então vamos lá. Vocês no começo, né, assistem o vídeo até o final para vocês entenderem, né, o porquê que eu vou mostrar uma planta e porquê que eu vou falar desse assunto, que é um assunto um pouco diferente aqui, né, da visão aqui do canal. Vamos lá então. Essa planta aqui é uma mamoeira, né, como vocês estão vendo, é muito simples de entender isso aqui. Aqui, ó, a gente tem os frutos, né, onde está ali, ó, as folhas, né, os frutinhos ali nascendo. Essa planta é uma planta medicinal também, tá, pessoal? O mamoeiro também é uma planta medicinal, tá? Tem várias funções na fitoterapia. Depois a gente vai fazer um vídeo falando sobre essa parte terapêutica do mamoeiro. Mas hoje a gente vai focar um pouco na nutrição, né, tanto da planta quanto da espécie animal, né, de nós, seres do reino animal. Esse mamoeiro é uma espécie chamada papaya, tá? Que é um mamãozinho bem comum, né? Você encontra aí no mercado, tradicional, né? Nos mercados aí, como alimento, né? O fruto é um fruto muito doce, muito interessante e muito nutritivo. E essa planta aqui é uma planta hermafrodita. Eu já falei disso aqui em outro vídeo. Você vê aqui, ó. Já tem uma mamãozinha, né, saindo aqui, onde está meu dedo. E esse mamãozinho aqui, ele já vingou, ele já foi fecundado, a flor, né, e ele já está aqui, ele não abortou o fruto, né, o frutinho está aqui crescendo. Vocês percebem que essas flores, né, que tá saindo ali, ó, são florezinhas mais curtas. É diferente do mamoeiro macho, que é um mamão que tem uma flor mais longa, e que essa espécie aqui geralmente não dá esse mamão fêmea ou macho. Ela, como eu falei, é uma planta hermafrodita. O que seria hermafroditas? É uma planta que ela tem os dois sexos, né, na mesma planta. A flor, ela tem a parte macha, né, a parte macho, né, e a parte fêmea, que seria o pólen, né, no caso do macho, que é a parte fêmea, a parte macho da flor, né, desculpa. E a outra partezinha fêmea lá, na qual, né, quando a abelha ela senta nessa flor, ela já vai levar para a mesma flor a fecundação, para que os frutos não abortem. Tá? Esse é um processo bem conhecido, né, que é o processo da polinização, e que ocorre praticamente com todas as plantas, né? Quando não é um inseto, é o vento, né, que faz o cruzamento, leva o pólen de uma flor para outra, e fazendo esse processo aí da polinização. E a fecundação ocorre, né, e o fruto não aborta. Então esse é um dos pontos, né, no qual a planta precisa. Além da nutrição, vocês percebem que as folhas, ó, também folhas bem verde, bem intenso, né? E esse pé de mamão, pessoal, ele estava contaminado com uma doença, tá? Ele estava contaminado com uma doença chamada mosaico do mamoeiro. E eu fiz até um corte aqui, ó, aqui onde está minha mão, né, foi feito um corte e veio esse broto, na realidade vieram vários, né, brotos. Eu tirei os outros brotos
e comecei a aplicar nutrientes, né, para melhorar a saúde aqui da planta, e não a doença, né, porque na realidade essa doença que eu estou falando, o mosaico do mamoeiro, ele não tem cura, ele não tem controle. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que melhorar a nutrição da planta, para que a planta ela resista por si só, né, ela faça o papel de se defender da doença. E ele está resistindo bem, está bem bonito, ele não estava produzindo até esse ponto aqui, ó, do corte, né? Ele não chegou a produzir nada, ele estava dando algumas florzinhas, mas estava tendo aborto, né, por causa da doença. E depois desse broto que eu comecei a aplicar alguns nutrientes via foliar, que a gente fala, né, adubo foliar, e também no solo ali, né, onde é feita a adubação, o NPK, mais alguns nutrientes, alguma coisa de matéria orgânica, que também tem os micronutrientes, tá, que é diferente do macro. Eu vou falar disso em outro vídeo, tá, para não ficar muito longo. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo? O processo da saúde, tanto na planta quanto no ser humano, não é tomar remédio apenas. É um processo bioquímico, né, também. E tem outros fatores, né, que nesse caso aqui eu estou mostrando a questão da polinização. Por quê? Porque a medicina tradicional ela entende assim, eu vou te dar um remédio que tem uma substância X, e essa substância ela vai quase que de forma direta, né, fazer a cura da doença. Só que isso, pessoal, não é verdade. Porque quando você toma um medicamento, o medicamento ele entra no seu organismo e ele vai atuar na sua bioquímica. Ele não vai atuar de forma direta na doença. Ele vai fazer um processo na bioquímica, alterando algumas enzimas, proteínas, receptores, tá? Tem várias substâncias na bioquímica, e aí ele vai fazer um papel indireto dentro do seu organismo. Então, se eu falar que a medicina biomolecular ela não tem uma função cientificamente confirmada, eu estou negando a própria medicina, porque a própria medicina tradicional, além de utilizar medicamentos que foram copiados da natureza, no caso da penicilina, por exemplo, o próprio medicamento tradicional ele vai atuar onde? Na bioquímica, não é de forma direta, é de forma indireta. Toda bula de medicamento, você vai encontrar lá uma coisa chamada mecanismo de atuação da substância. E você vai ver lá como que é o mecanismo de atuação. Vamos tentar falar alguma coisa aqui sobre medicamento para você entender essa função. Por exemplo, quando você toma um antidepressivo da classe dos inibidores da recaptação da serotonina. Muita gente toma antidepressivo e sabe do que eu estou falando, tá, gente? Então, quando você toma um medicamento desse, o que ele faz? Ele bloqueia o receptor, que é o receptor de serotonina no cérebro, né? Que é o HTPA1, e alguns também fora do cérebro, que é o HTPA2. Isso, inclusive, tem até algumas reações adversas com relação a essa segunda opção, né? Que é o HTPA2, que é fora do cérebro. Quando você bloqueia o receptor, o que acontece? A quantidade de serotonina no seu cérebro vai aumentar. E aí você tem uma ação antidepressiva, porque aumentou a quantidade de serotonina. Ele bloqueou o receptor e no seu cérebro ficou preso a serotonina por mais tempo. Então qual é a ação do antidepressivo? É de forma direta? Não, ele atuou na sua bioquímica. Ele bloqueou o receptor de serotonina e fez com que a serotonina ficasse mais tempo presa dentro do seu cérebro. Entendeu, pessoal? Então não tem como você negar a função da medicina biomolecular, da terapêutica, né, biomolecular, que repõe nutrientes, repõe enzimas, repõe hormônios, enfim, né, tem várias formas de repor e de retirar aquilo que está em excesso. Então, negar é impossível, né, que o médico não entenda que a bioquímica ela é necessária. E a fisiologia, né, a questão aqui que eu falei da polinização, no caso da planta, é fisiologia, né? Se não tiver a parte de cruzamento aqui das flores, o fruto aborta. Eu vou mostrar para vocês, vou pausar aqui o vídeo, vou mostrar para vocês uma outra planta de uma outra espécie, né? É um mamoeiro, mas de outra espécie,
e essa questão da polinização para vocês complementarem aí a avaliação do nosso tema. Vamos pausar o vídeo por aqui, continuar daqui a alguns minutos. Continuando aqui, pessoal, a nossa avaliação, estamos aqui, né, com uma outra planta de mamão, que é uma espécie diferente, tá, daquela que a gente estava mostrando lá. Esse mamão aqui é um mamão mais selvagem, né, mais, vamos dizer assim, mais próximo do antigo, né, do início aqui do mamão na natureza. E nós temos aqui um exemplo, ó, da polinização que eu falei lá. Ó, essa folha aqui, vou mostrar bem pertinho aqui. Aqui perto do meu dedo tem um pontinho aqui, não sei se a câmera vai pegar, que tinha um mamãozinho aqui, ó. Vou tentar encontrar outro. Aqui também tinha outro, ó. Aqui bem no encontro aqui da planta, né? Do caulinho aqui da planta. Ó, aqui também tinha outro, ó, olha ali. E aqui em cima nós temos uma florzinha, né? Que tá saindo, que é o exemplo do pé de fêmea, tá vendo? Essa espécie aqui, ela já tem macho e fêmea separado um do outro, tá? Ela não é uma espécie que produz plantas hermafroditas. Olha aqui, ó, a flor tá bem comprida. Ela ainda não abriu, ela vai ficar maior do que isso aqui. E já tem um mamãozinho aqui, saindo aqui onde está meu dedo, ó. Meu dedo está aqui, tem um mamãozinho aqui. Essa espécie aqui, ela tem uma espécie que produz, né, plantas macho e planta fêmea. Essa aqui produz frutos. O macho dessa espécie não produz frutos. Então, se não houver o processo da polinização, não ocorre a fecundação. Por que abortou esses frutos que eu mostrei para vocês aqui embaixo? Porque não, inclusive tem outro aqui que abortou também, olha aqui, ó. Porque nesse caso aqui não houve o processo de polinização. Porque essa planta aqui, ela não tem os dois sexos, ela não é hermafrodita. E eu não tenho um outro pé aqui próximo, que é uma planta macho, né, para fazer a fecundação aqui das flores. E ocorre esse abortamento de frutos. Essa planta está recebendo o mesmo tratamento, teve o mesmo problema, olha aqui, ó. Foi feito um corte aqui, essa planta também estava com mosaico mamoeiro, está sendo aplicado a mesma adubação, mesmo nos nutrientes, né, que eu estou aplicando lá na outra planta, mostrada anterior, e está ocorrendo esse aborto aqui de frutos, devido a essa falta da polinização. Então, vamos tentar concluir aqui o vídeo, né? Espero que você tenha entendido a questão, né, de mostrar a planta aqui na prática e falar da questão da medicina biomolecular. É que a saúde, pessoal, ela não é um medicamento, né, milagroso, um comprimidozinho milagroso que você vai tomar e ele vai resolver seus problemas. Não vai isso. Enquanto você tiver com isso aí na cabeça, enquanto isso aí for enfiado na cabeça das pessoas, infelizmente a nossa saúde vai continuar do jeito que está. Não adianta construir postos de saúde, hospitais, clínicas bonitas lá na cidade, enquanto o pessoal não tiver essa educação. Eu acho que começa pela educação, né? Eu acho que é o conhecimento que vai melhorar a saúde das pessoas. E você entender de que a saúde são fatores. Não adianta você tomar um comprimido, que esse comprimido vai atuar na sua bioquímica, ele não vai atuar de forma direta, e ele vai combater os sintomas. Agora, eu falei lá da serotonina. Se você não tiver serotonina, o que acontece quando você toma um medicamento que inibe a função do receptor, que bloqueia o receptor? Ele não vai funcionar, não tem como ele funcionar. Então, se você, por exemplo, eu te dou um medicamento, o médico te dá, né, porque eu não sou médico, eu sou terapeuta, não sou médico, o médico te passa o citalopram, o medicamento lá que eu falei, né, dos inibidores da recaptação da serotonina, que é um antidepressivo. Ele vai fazer o quê? Bloquear o receptor, que eu falei, não é isso? E ele vai segurar a serotonina no seu cérebro por mais tempo. E isso vai fazer a ação antidepressiva. Tá certo? Então ele atua onde? Na bioquímica. E se você não tiver serotonina? E se o seu organismo não estiver produzindo serotonina? E o que faz o seu organismo produzir serotonina? Primeiro, vitamina B12. Se tiver muito abaixo, hoje, pelo menos aqui no Brasil, e a gente sabe, né, que a maioria das pessoas está muito abaixo do normal, a parte intestinal, a flora intestinal, se não funciona, você não produz os neurotransmissores, né, que a maioria
e em grande parte é produzida no intestino, tanto é que a medicina chinesa fala que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então são fatores que, se você não trata essas causas, não adianta você tomar remédio. Você vai tomar o antidepressivo, ele vai entrar no seu organismo e ele vai funcionar. Aí você volta no médico, o médico te dá outro remédio, daí a pouco o médico, você vai num outro profissional que resolve te dar um outro remédio, e você continua tomando 1, 2, 3, 4 remédios, cada vez com doses maiores, e o remédio não funciona, porque a causa do problema está evoluindo. E a medicina biomolecular, ou essas terapias que usam, né, as plantas, que usam a homeopatia, que usa a terapia biomolecular, ela vai tratar essas causas, os fatores. Mas como é que pode o médico alegar para você que isso não tem fundamento científico? Mas a bioquímica não tem fundamento científico? Então, o próprio médico, na realidade, que pensa dessa forma, ou ele desconhece a ciência, ou ele está tentando enganar alguém, não sei, né? É um ponto de vista que o médico tem que não tem eu não poderia nem dar aqui uma classificação para isso, porque não tem classificação. Se o médico estuda lá 8, 10, 12 anos, né, para se formar em alguma especialidade, e ele não entende que a bioquímica e que a fisiologia é importante, então a medicina está errada. E, infelizmente, essa é a única palavra que eu posso usar para esse tipo de comportamento. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o vídeo. Caso alguém não entenda, não tenha entendido muito bem, ou se você quiser falar comigo de alguma forma, né, para alguma coisa, tem alguma dúvida com relação a plantas e tal, na descrição desse vídeo eu deixo o meu número lá de telefone, tá? WhatsApp. E caso você não é inscrito no canal, se inscreva aí para dar um apoio aí pra gente, né? Deixa lá um like lá caso você gostou ou não gostou do vídeo. E se você não gostou de alguma coisa do vídeo, deixa um comentário lá. O comentário, além de nos ajudar, vai nos ajudar também, além de ajudar a plataforma, né, impulsionar o vídeo, vai nos ajudar a melhorar a produção dos vídeos, tá certo? É você aí que faz a melhoria, né, dos vídeos, ou a nossa continuação aqui com relação a esse trabalho aqui com as plantas. Obrigado, até o próximo vídeo.